A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o batismo do Senhor, neste domingo que inaugura o tempo comum com 34 semanas, interrompidas lá pela 8ª semana, no mês de fevereiro, para que possamos interpor os tempos de Quaresma e Páscoa após as festas depois de Pentecostes, retomar o tempo comum e prosseguir com ele até a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Neste tempo, é tempo de seguimento de Jesus Cristo. Começa então a missão do Senhor como para cada um de nós, batizados e incorporados ao seu corpo místico que é a Igreja. Boa festa então do batismo do Senhor. Neste domingo, nós rezamos com toda a Igreja: ó Deus, cujo Filho unigênito se manifestou na realidade da nossa carne, concedei-nos que, reconhecendo-o exteriormente semelhante a nós, sejamos interiormente renovados por Ele, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra deste domingo festivo tem na primeira leitura o texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 42, versículos de 1 a 4 e de 6 a 7. O salmo responsorial será o Salmo 28, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. A segunda leitura será dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículos 34 a 38, e o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos de 15 a 16 e de 21 a 22. Vamos ouvir o Evangelho deste domingo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 3, versículos de 15 a 16 e de 21 a 22. Naquele tempo, o povo estava na expectativa, e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Celebramos hoje o batismo do Senhor e essa celebração nos convida a refletir sobre o nosso batismo. Batismo significa compromisso, porém muita gente não se comporta assim perante o seu próprio batismo, já adiando o batismo dos seus filhos ou assumindo o dever de batizar apenas por motivos que não tem a ver com a natureza divina do próprio batismo. Há quem batize para que as crianças não adoeçam, há quem batize para que as crianças simplesmente não fiquem pagãs. E uma série de subterfúgios nos afastam do verdadeiro e real significado do batismo. Batismo é graça grande, entrada da vida eterna, porta do céu para nós, aberta por Jesus no dia em que ele mesmo foi batizado por João no Rio Jordão, como nós contemplamos no Rosário, nos mistérios luminosos, logo no começo desses mistérios. Batismo também significa mudança de vida, por cuja razão o próprio João Batista preparou o povo para receber o Senhor. E também a Igreja nos prepara para que a gente se habilite
a abrir as portas da graça na vida dos filhos e afilhados. Temos então uma rica simbologia no batismo: óleo, água, palavra, pessoas, luz, toques, roupa branca, tinha também o sal e assim por diante. Nós temos então uma riqueza grande a contemplar dentro de cada celebração batismal que realizamos. Jesus veio com humildade ao batismo dado por João. João ficou desconcertado ao batizar o autor do batismo, mas o fez. Ele não sabia quem era ele, mas sabia da sua importância e que, ao batizá-lo, Deus enviaria algum sinal para mostrar que ali estava o seu filho amado. E de fato mostrou. Na hora em que Jesus foi batizado, o céu se abriu. O Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se a voz vinda do céu: Tu és o meu filho amado, em ti ponho todo o meu bem-querer. Temos então aqui alguns símbolos e linguagens que carecem de interpretação. Primeiro, o fato do céu se abrir. Entre outras coisas, isto significa que a partir do batismo, o céu se abre para todos os que o recebem. Quem é batizado e assume seu compromisso com Deus, tem diante de si as portas do céu abertas. O Evangelho mostra que com o batismo as portas do céu se abrem para nós, mas esse não é um ato mágico. Não podemos imaginar que basta receber o batismo para termos o passaporte para o paraíso. O batismo é porta de acesso ao céu, mas ainda não é o céu. Para adentrar no céu é preciso que se faça mais, é preciso que se tenha a senha para passar por essa porta estreita que é a prática da justiça, a prática do bem, a vivência mesmo do batismo, como nós ouvimos na primeira e na segunda leitura da missa de hoje. Com o batismo, Deus nos abre a possibilidade de participar do seu reino. Portanto, cabe a nós fazermos bem esta nossa parte. Com o batismo, desce sobre Jesus o Espírito Santo. Isso mostra que as ações de Jesus serão guiadas por Ele, o Espírito de Deus, e que Jesus é o próprio Deus na sua segunda pessoa. Portanto, Ele não fala por si, na sua condição humana, mas por Deus, do qual Ele participa do seu mistério. Assim, quando nós recebemos o batismo, nós também recebemos o Espírito Santo, e é Ele quem guiará nossos passos, nossas ações. O que eu estou lhe falando é a ação do Espírito, sim, neste momento, em mim, na força do batismo que recebi. Por isso, o batismo é algo tão importante, e não um rito mágico para obter proteção, nada disso. Batismo não é segurança contra os perigos, contra as doenças, mas é a força de Deus para enfrentar os perigos, as adversidades da vida, pois é essa mesma a missão de todo batizado: enfrentar os obstáculos, as dificuldades, expulsar os demônios, curar os doentes, diminuir o sofrimento alheio, promover a vida. A voz de Deus que veio do céu quando Jesus foi batizado mostra de uma maneira simbólica que suas ações serão legitimadas por Deus. É uma espécie de apresentação de Jesus ao mundo, um aval para a sua missão. Jesus é o Filho amado de Deus e todo aquele que seguir seus passos e der testemunho dele será igualmente amado por Deus, será uma pessoa de Deus, da família de Deus. Com o batismo, Jesus inicia a sua vida pública. Por essa razão, o tempo do Natal se encerra com esta festa de hoje e temos assim o início do tempo comum, que simboliza o tempo da vida pública de Jesus, sua missão propriamente dita, relatado em 34 semanas. Entendendo assim ainda mais o significado do batismo com esses dados da liturgia de hoje. Com o batismo, nós passamos a fazer parte
oficialmente de uma religião. Começa, portanto, a nossa missão na igreja. Alguns podem questionar sobre a idade com que as crianças são batizadas na Igreja Católica, pois elas ainda não têm consciência do significado do batismo. É também por essa razão que se tem padrinhos de batismo e por isso também se exigem certos requisitos para alguém ser padrinho ou madrinha de batismo. São os padrinhos, junto com os pais, que irão educar a criança na fé católica, que irão ensinar as noções básicas da fé cristã e acompanhá-la na igreja para que ela aprenda a amar e a participar da comunidade católica, da sua paróquia, enfim, para que ela cresça sabendo que tem um compromisso com Deus através do compromisso com a sua igreja. Infelizmente, não são todos os pais e padrinhos que sabem disso e, por essa razão, batizam sem saber o significado do batismo. Boa parte das pessoas não quer obter preparação para o batismo e faz de tudo para evitá-la. Que feio, que triste, que coisa mais contraditória. Outros escolhem padrinhos que nem são católicos, ou que são católicos de nome, mas não têm participação efetiva e afetiva em alguma comunidade eclesial. Outros estão numa situação moral de escândalo, de questionamentos. Dados dentro da comunidade, estão somente convivendo, fora da graça do matrimônio. Como poderão ser bons padrinhos, orientar na fé católica seus afilhados, se eles não sabem o significado do batismo e da vivência da vida cristã? Essas e outras questões devem ser pensadas quando celebramos o batismo do Senhor, porque o seu batismo lança luzes sobre o nosso batismo. É assim, então, que nós agradecemos a Deus por ter nos colocado neste caminho, como peregrinos da esperança, como estamos no Jubileu da Esperança neste ano de 2025. Tonificar ainda mais a preparação dos agentes da pastoral do batismo, que todos os agentes da pastoral do batismo leiam mais, se esforcem mais, sejam cada vez mais criteriosos. Afinal de contas, são eles que atestam ao pároco, à paróquia, que os pais e padrinhos estão aptos a isso. A você, porém, que não está consciente de tudo isso, eu diria, não vá batizar seu filho com má vontade, com mau humor, com pessimismo, com palavras de baixo calão. Quanta vergonha para a Igreja Católica e para a sociedade que católicos tenham desafiado padres nas sacristias, tenham dito impropérios com os agentes da pastoral do batismo dentro das igrejas. Que coisa mais vergonhosa, baixa, feia. Não faça isso. Ame sua igreja, preze sua igreja, respeite sua igreja. Antes de tudo, seja pessoa respeitosa e socialmente convivente. Respeite os outros. Não diga aos outros o que não gostaria de ouvir deles. Não escandalize sua igreja. Não seja mal educado, mal educada. Converse de uma forma decente. Fale baixo. Baixe a voz. Chame em particular uma pessoa para fazer uma pergunta de um tema que não entendeu por completo. Evite escândalos ou imposturas dentro das nossas celebrações. Digo isso porque já aconteceu em nossas comunidades, por quaisquer desconfortos, pessoas que pouco andam nas igrejas, nas paróquias, nas capelas, porque normalmente é assim, são quase que turistas das igrejas, chegam botando banca, com exigências que jamais admitiriam dentro da sua residência, da sua casa, da sua comunidade. Nos envergonha muito dizer isso e mais ainda viver isso. Por isso, nós pedimos a todos os católicos que sejam pessoas decentes, de caráter, de retidão, de vergonha. Tenha vergonha, tenha juízo. Se dê postura, se dê respeito e respeite a Igreja Católica e todas as demais igrejas. Respeite nossos padres, respeite nossos diáconos, respeite nossas religiosas e nossos religiosos. Respeite nossos leigos e leigas que estão ali para servir e não ganham nada por isso. Estão dando sua vida como batizados de grande altura. Que Deus abençoe a todos então.
para que tenhamos uma comunidade de batizados cheia de decência, respeito e santidade. Viva Jesus! Viva Ele em cada batizado! Viva a graça santificante que recebemos no batismo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.